pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre as quais será erguida a era nova. Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para o mundo melhor do amanhã. Não obstante, o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o bem, como fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre, preparando o mundo novo. Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos ou apoiam a estultícia dos vitoriosos da ilusão. Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não porém grupo ao abandono. Gozado que eu estava falando isso aqui agora, não assim propriamente dito, mas mais ou menos esse tipo de conceito com a minha esposa agora de manhã, quando eu estava falando lá dos Estados Unidos, lá jogando bomba lá no Irã. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequenos núcleos que se alargam em gerações após gerações. O cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã no enfoque espírita, porque enquanto a mensagem de Jesus teve de destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o espiritismo deve apenas erigir sobre o cristianismo o templo luminoso da caridade. Chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por terem seus nomes inscritos, como diz o Evangelho, no livro do Reino dos Céus, e serem conhecidos do Senhor. Nossa casa tem ação, é hoje reduto festivo, santuário que alberga espíritos mensageiros da luz, oficina onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas. Com outros obreiros aqui, temos estado mantendo a chama da verdade acesa, como ocorreria com os antigos faróis, com a flama ardente, apontando a entrada dos portos e mais tarde dando notícia dos recifes e perigos do mar. Filhos da alma, nunca desista de fazer o bem em face do aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Que assim seja. Você podia ser o Fernando, depois parece inicial da por favor. Deus Pai, Jesus, nosso mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós, Pai, me concedemos nessa manhã de hoje, na Casa de Caridade Geral de Vitória. Que o nosso pensamento possa se entrelaçar para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da fé e da bondade. Seja nós que aqui estamos presentes, ou que venha estar, Espírito reencarnado ou desencarnado, que nós, unindo, seja lá qual for a condição espiritual de cada um de nós, que possamos nos vibrar com os bons pensamentos, na luta do caminho do bem, te pedindo, Pai, perdão aos habitantes do planeta Terra, que só vivem em guerra, com problemas de ambição, de egoísmo.
do qual nada daqui levaremos, a não ser o nosso trabalho de paz, de amor e bondade. Muito obrigado mais uma vez. Possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa casa tão maravilhosa. Que assim. Antes de começar o outro livro, eu ia pegar aqui, que eu esqueci. Bom dia, meu Bom dia. Pegar aqui o livro dos Espíritos, eu esqueci. Eu também não peguei. É o... Pô, tem que trazer um livrinho desse pra mim ficar. Não, assim não. Tô acabando já. Tá tranquilo, pode ler com calma. Chegou o outro não. Não, tá aqui, Jorge. Se trazer rápido, vai ficar muito tempo ali na estante. Mas ninguém pega livro aqui. Eu trouxe um livrinho aqui, já trouxe algumas vezes, o Evangelho e Vida. A lição primeira aqui, aceita o desafio. Aí lá em João, Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim, no mundo passareis atribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Quem falava muito isso era o Carlos, era Carlos na meia, que era pedreiro, que era O Carlinho, né? Carlinho. Falava muito essa passagem. Aí vem aqui a irmã, deixa eu ver se fala o nome do Espírito, que aqui é um livro ditado por espíritos diversos, não tem mensagens de espíritos diversos recebida no lar de Teresa. Quem é o espírito aqui? Icleia, espírito Icleia. Não te detenhas ante a luta, ela é para a tua alma mergulhada nas viciações passadas, a sagrada oportunidade de lançar fora a crosta escura que te obscurece a visão. É interessante isso aqui que já não fala de karma, fala mais o lado negativo, né? Que no caso tem mais a ver com a energia. Então vou repetir aqui. Não te detenhas ante a luta, ela é para a tua alma mergulhada nas viciações passadas, a sagrada oportunidade de lançar fora a crosta escura que te obscurece a visão. Não te falo da luta exterior para a conquista do pão que te sacia a fome, para que a manutenção do teto que se ergue para abrigar-te. Falo-te da luta interior, desta que te trava em teu íntimo, trazendo fel ao coração sequioso de paz e entendimento. Tua alma se encontrava há milênios mergulhada nos vícios e ilusões mesquinhas. Deixaste teu coração estagnado, amortecido para os sentimentos mais nobres e generosos. Entre o fausto e os prazeres ociosos, desperdiçastes as horas de tuas vidas pregressas. Só agora teus olhos puderam vislumbrar alguma luz. Que fazer, indagas? Tua consciência, ora desperta, chama-te para o alto, para as conquistas eternas, não te deixando mais imerso na sombra da inutilidade. É então que, dentro de ti, inicia-se a luta titânica, gigantesca, além, onde teus olhos mal alcançam os esplendores daquela felicidade com a qual tua alma já sonha, aqui, entre as sombras da terra. O prazer que ainda te conclama, falando-te aos sentidos. Queres ascender? Lá em cima é a libertação, é a paz.
mas que esforços sobre-humanos precisarás fazer para te despojares das antigas fantasias. O mundo te diz: a felicidade mora aqui. Afasta os obstáculos. Esquece as leis que jungem ao sacrifício e à renúncia. Vem construir teus castelos, teus sonhos, sob a sombra amiga de muitas alegrias. Amanhã terá passado a oportunidade, pois o amanhã é a morte. Entretanto, algo que não podes definir, lá no fundo de ti mesmo, chama como num eco, abandona a ilusão. A morte não é o fim, e sim um eterno recomeço para uma felicidade que o mundo jamais poderá te dar. E entre essas duas vozes potentes, tu sofres, tu soluças, tu hesitas. Deve ser o estado do Júnior. Entretanto, por mais forte seja essa luta, aceita, medita sobre ela, aceita o desafio do mundo, escuta-te na fé, arrima-te na esperança e prossegue num esforço constante à luz da caridade. E ela finaliza: a maneira das árvores que se erguem para o sol, embora mantenham as raízes presas no chão, lança também no infinito as tuas preces e derrama sobre a terra as sementes de tua confiança no amor de Deus, para que te permite a luta de hoje, a fim de que construas o teu futuro de paz. Que assim seja. E aí agora vamos ver aqui a mensagem do livro dos Espíritos, que é 546. E aí a gente ainda continua na segunda parte dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, nos tumultos dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, uma pergunta, nos tumultos dos combates que se passa com os espíritos dos que se sucumbem, dos que morreram lá e perderam a guerra, ou continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Resposta: algumas continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e, como que atordoado, julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. É interessante isso pelo livro lá do Jorge Andrés, que o combatente morre e dali ele já vai direto para um outro fronte de batalha, ele achando que é a mesma guerra ainda. E quer dizer, e ele só sai daquela neurose ou daquela coisa louca quando ele é retirado por espíritos que o levam para um centro espírita. E ali vai sendo um tratamento paulatino, né? Porque logo de início ele chega lá revoltado, xingando, agredindo todo mundo e não entendendo nem o que ele estava fazendo ali, como é que ele foi para ali. Ele acha que ele foi capturado pelos os adversários e vai para algum lugar ser interrogado. E ali ele começa a xingar, e depois de muito tempo que ele vai baixando a guarda e tendo uma sensibilidade que ali é um trabalho mais psicológico, para ele entender que aquele mundo lá da batalha não existe. Ele começa a ver, e cara, aquele cara tinha morrido de tiro na minha frente, agora ele está aqui de novo.
Quer dizer, ele volta, como é que ele volta se ele já morreu? Então ele começa a dar mais valor às mensagens que dão na casa espírita, que aquilo ali tem alguma veracidade. Até então ele achava que era tudo loucura, tudo... E aquilo vai se desenvolvendo, e a proposta dele é acalmar, ele passar por um outro trabalho, porque ele vai ter que reencarnar como filho de um médium e uma médium daquela mesa mesmo ali. Mas só que os médiums não ficaram sabendo. Eles só acharam que seria isso, porque ninguém comentou para ele que aquele espírito que estava em comunicação seria o filho deles. Mais tarde que eles vão e descobrem isso tudo. E no livro o Jorge André vai narrando essa história, né? Então, quer dizer, aquele espírito demorou muito para sair desse transe que a gente fica vendo o plano astral inferior, e isso nada mais é do que também, sabe, um teatro em cima da nossa aceitação. É aquilo que eu quero para mim. Eu tô colocando todas as minhas fichas naquela realidade. E ele não entende esse lado da ascensão espiritual, primeiro que deve ser um ateu, né? Ainda mais um alemão na Segunda Guerra Mundial, deve ser um ateu, e naquela loucura, naquela coisa louca ali, né, de ter que ganhar a guerra, mesmo que seja na violência. Quer dizer, tu entra numa linha de raciocínio para não dar tudo balizado nessa violência, nessa imposição da força, e você não tem oxigênio para respirar e ver, tem algo mais do que isso? Tu está ali preso, né, mano? Tu só vê aquilo. Então, quando tu desencarna, tu continua ainda na mesma vibe ali e mantém a luta no fronte, mas aquilo tudo é plástico, é tudo ilusório, criado por ele, e na certa a energia dele está lá, toda parada. É interessante, eu comprei um livro sobre filosofia que coloca a teoria lá de René Descartes, né, a teoria da identidade, penso logo existo. Ele fala, a gente pode ser, sabe, um cérebro estacionado num tonel com um líquido que nos alimenta, e esse cérebro está pensando que a gente está vivendo num mundo físico, fazendo isso, aquilo, isso não ser nada. Isso é um livro filosófico. E é isso que acontece, tirando o cérebro armazenado num tonel de água que o alimenta, ou de líquido que o alimenta, a gente é uma energia que está ali criando um mundo plástico, menos denso do que o físico, mas cria uma realidade no qual eu estou obcecado. E aquela realidade nada mais é do que uma intenção mental minha, criada tudo ali. E os afins estão ali também. Então a gente tem que entender isso tudo, porque o livro dos espíritos narram essa mecânica de uma forma a não apontar de forma direta o que está acontecendo, mas mostrando para a gente aprender uma sensibilidade, que isso tudo é da nossa consciência. A gente cria ali a nossa realidade. O estudo de ontem, quando eu coloquei ali a necessidade da gente ter essa convicção, essa confiança no que eu creio, porque é aquilo que vai dar a realidade ali na frente, para a gente não entrar, sabe, nesse mundo astral inferior e plasmado por nossa consciência, por confiar de forma contundente naquela realidade obsessiva minha. Então, a mensagem vem colocar aqui sem dar essa explicação tão... Rapaz, em relação a essa situação aqui de pós-morte, eu tenho um cunhado que, quando ele desencarnou, ele tinha bebido e tal, sofreu um acidente, e desse acidente ele teve internado alguns dias, foi um dia só, e desencarnou. Cara, ele foi incorporar na minha sogra, entendeu?
E o pessoal na hora não sabia o que estava acontecendo, achava que ela estava passando mal também, levaram ela para o Pedro II, para o hospital. E quando a Denilza chega lá, pela experiência que tinha, ela percebe que tinha uma incorporação ali. Aí ela começa a dialogar com ele incorporado na mãe, cara, entendeu? E começa a tentar convencer ele, entendeu? A acalmar, né? E falar a situação que tinha acontecido. Ela disse que ficou ali quase que a noite inteira naquela busca de convencimento dele, entendeu? De mostrar para ele, né? Até ele acalmar e receber lá o auxílio que tinha recebido. Entendeu? Então é um momento assim muito crucial, até você entender o que está acontecendo, deve ser uma angústia. Deve ser não, com certeza é, né? Provavelmente, eu não sei, no nosso caso, né, como a gente já tem essa noção, pode estar aquele, né? Com certeza. Opa, peraí, alguma coisa aconteceu, não estou mais lá, eu estou cá, entendeu? Mas a pessoa que não conhece, cara, e a dona com problemas também de saúde, passando mal também, que agrava, né? Você com o espírito ali incorporado em você, e o tratamento que estava sendo dado não surtia efeito nenhum, porque uma questão era espiritual. Aí ela disse que quando o pessoal auxiliar, né, o médico e o auxiliar que chama, se afastava, ela começava a conversar com o espírito ali, estava incorporado na mãe. Aí foi indo, ela disse que cada pela manhã, no amanhecer do dia, ele adormeceu. É uma coisa séria, sabe? Tem um apontamento dos ascensionados que ele fala. A religião, ela só é o fundamental dela é para você morrer bem. É para você morrer bem. Então, quer dizer, quando ele falou aqui, eu falei, porra, que maneiro, que negócio legal. Porque é um conceito, é uma história, é um conceito para você, na hora do desencarne, não entrar no desespero. Primeiro que os materialistas dizem que morreu, acabou. Aí você morreu e acha que está vivo. E aí, que bagulho é esse? Que coisa louca é essa? Eu morri ou não morri? Eu estou vivo ou não estou vivo? Eu estou em que mundo? E esse mundo que agora que me apresenta, o que é isso aqui? Então, quer dizer, aquilo tudo é construção do que você confia. Mas, quando você não tem lugar nenhum para ir, qualquer lugar é um lugar. Você não tem foco, você não tem meta, você não tem direcionamento, você não tem nada. O que vai vir ali, o que vai ser plasmado, são crenças e sentimentos que você também não se aprofundou, mas que é o pouco que tu tem. E é o que vai ser plasmado, vai ser realizado ali. Vai vir espíritos te dar um suporte ali na hora, de acordo com o teu merecimento, de acordo com o que mais vibra dentro de você, luz ou treva. Vai vir espírito bom ou espírito ruim, de acordo disso, né? E todo aquele ritual, né? Que, assim, a coisa melhorou muito, né? Primeiro que você não morre mais em casa, só num acidente e tal, né? Ou acidentalmente. Normalmente o tratamento é todo feito lá você desencarna, e a espiritualidade diz que é muito mais importante você desencarnar lá, né? E o ritual do funeral também, que, cara, aquilo ali melhorou 1000%. Aquilo ali também, vou te falar, aquele velório em casa, aquilo ali. Muito pesado, né? Era difícil, entendeu? Mas tem lugar no Brasil, desculpa, no assunto, que ainda está em casa. A gente está falando da teoria, né? De São Paulo. Porque lá onde a terra da minha esposa, mas Interior, interior da continua. É, E o Nordeste também é muito católico, né? O nordestino é evangélico e é católico, né? É muito complicado. acho que da minha família, eu acho que o último que foi em casa foi a da minha avó. Eu quando eu tenho um filho. Ela foi em casa. O que é legal agora é a comunicação muito acelerada. Hoje só fica ignorante quem quer. Quem estacionou numa comodidade, naquele mundinho e não quer sair dali. Hoje minha filha está construindo uma casa. Aí eu estou vendo uma mensagem do pedreiro para ela. Aí eu falando para que ele ia no ferro velho comprar latões. Aí eu falei para minha esposa, merda de pedreiro, chulé, é esse que a Larissa arrumou. O cara vai usar latão de tinta para fazer como radier uma coluna.
de uma base estrutural da casa, ela não tem noção disso, não. A minha esposa foi lá no Google e já procurou. Aí eu falei, e cara, você está com a razão. Aqui, ó. Aí está falando lá, não se pode usar latão de tinta para fazer base de coluna, como Radier e tal. Ela procurou o nome Radier, porque eu disse Radier, ela procurou lá. E dizendo exatamente o que eu estava falando. Eu falei, sabe qual é o problema? Segundo ela, vai fazer uma casa de 2 andares. Como é que vai fazer um Radier de latão? Se ela não tem dinheiro, ela não começa o trabalho. Tem que começar, ainda mais a parte de segurança, a estrutura, não pode poupar dinheiro. Porque eu dei um toque para ela, na hora que fizer a base estrutural da casa, usar impermeabilizante na massa e do lado de fora depois com tinta. Porque senão a casa de todo mundo acontece isso. A minha casa aconteceu. Sabe por que acontece isso? Porque os pedreiros que faz não têm noção e levantam. Aí quando eu fiquei sabendo, já tinha feito, já estava fazendo o segundo andar, eu falei, meu Deus do céu. Outra coisa, é que nem na hora ele vai fazer o embolso. A parte que pega o sudoeste, tu tem que botar impermeabilizante. Tu não precisa passar impermeabilizante na casa toda, mas pegou o sudoeste, ali tem que ter. E aí por quê? O lado interno vai entrar a umidade, o embolso vai ficar fofo, vai cair, então, que detalhes que um pedreiro que cursou, que estudou, vai saber. Agora, os pedreiros daqui geralmente fez um barraquinho, fez ali uma casinha, fez isso e já acha que é pedreiro. E aí, põe em risco a vida de uma família toda por causa dele. Mostra essa foto. Não mais. Não tem mais nada. Quando eu fui fazer a minha casa, né? Mas na época eu estava trabalhando com dinheiro, aí ele me deu uma explicação para fazer o corredor lá em casa e tem que ter janela para poder ventilar. Poxa, a família toda contra mim de eu ter feito isso. A única que não ficou, o falecido meu cunhado. Aí eu no meu pensamento, cara, se o dinheiro falou para me fazer isso, eu não vou lá conversar com vocês. Aí fui do jeito que ele disse, hoje eu chego lá em casa, ué, é porque você arrebentou, ué, mas quem fez essa coisa? Foi eu mesmo. Ah, mas assim, foi só cabeça minha. Eu peguei, já que eu trabalhava com dinheiro, e arquiteto, para ele orientar sua coisa, não é que eu sou profissional. Eu quis dizer isso tudo é o seguinte, você só entra na ignorância por preguiça hoje. Antigamente, eu para construir a minha casa, eu entrei de sócio numa série de livros de construção de casa. Construir, viver e construir, um negócio desse. Eu comprei uma porção de revistas, até fazer tudo. As pessoas não querem ver, sabe? Hoje, não querem entrar por esse lado que acham que é místico, que é a fatalidade de todo mundo, desencarne, vai morrer, perder o corpo de carne. E aí depois? E aí, é por isso, não acredita, o lado materialista, material mesmo da vida, está entranhado na maioria das pessoas. Frequentam uma igreja, frequentam crenças e não aposta naquilo realmente. Hoje tem as casas espiritualistas mostrando que tem algum movimento lá do outro lado. Ninguém pode fechar a porta e falar, não, é o capeta, é o Espírito Santo. Não importa o que é, mas de onde vem aquilo? Aquilo ali era quem? E hoje tem livros dizendo, eu antes estava encarnada aí, eu vivia nesse mundo. Isso, quer dizer, você não fica ali leigo completamente. A não ser se você... Não quero ler essas coisas. Pô, eu estava uma vez lá na casa da minha tia, peguei um livro lá do Malafaia, fui lá, Caboclo, os guias e orixás, eu não sei, é um nome... Não é Malafaia, não, é Macedo. Macedo, Místico Macedo. Eu falei, quem? Malafaia. Ah, Malafaia, é do Macedo mesmo. Aí eu li só até a metade, falei, é muita baboseira aqui.
não li mais. Mas eu li a metade para saber o que ele está querendo dizer. Então as pessoas entram, não, isso aqui é do diabo, não, isso aqui é não sei o quê. Tem que ler, tem que se envolver, tem que. Aí as pessoas entram para o outro lado, ainda mais uma mãe sendo médium, né? Que incorporou e tudo. A minha mãe frequentou a Umbanda ou Candomblé anos e anos, desde que eu era garotinho até a maior idade. A minha mãe teve um dia, ela estava frequentando a igreja católica ou evangélica e falou: Carlos, eu não acredito. Eu falei: ué, mãe, como é que a senhora não acredita? Eu lá na casa da tia Flor, lá, a senhora recebia criança lá na festa de Socorro Damião, e eu ficava assim: caramba, o que é isso aí? Eu sei que é minha mãe. Eu sei que minha mãe não ia mentir para mim, não ia fantasiar alguma coisa para mim. O que é isso aí? E eu, molequinho, eu não ficava com medo, não ficava assustado, mas eu ficava interrogando: o que é isso aí? E aí, a igreja dizendo que é o capeta. As religiões afro-brasileiras dizendo que são entidades, quase deuses, que fazem isso, fazem aquilo. E eu ficava: minha mãe não é do mal, a minha tia também não. Também não são santos, mas não é do mal. E por que isso? E isso aí é que foi fomentando a necessidade para depois eu entrar no centro espírita. Sabe, porque eu nem sabia o que era espiritismo. Para mim era a mesma coisa que o Umbanda, Candomblé, era tudo coisa de gente ignorante, gente pobre, gente que não tem nada o que fazer, aí brinca ali de macumba. Então para mim era tudo isso. E quando eu fui numa casa espírita, eu falei: ué, que casa espírita é essa? Não tem uma imagem, não tem nada de religiosidade, só mensagem. E todo mundo te incentivando a ler. E aí eu falei: pô, vou querer aprender o que é isso. E aí entrei lá pro ciclo introdutório, depois fiz o ED 1, ED 2, aí chegou uma hora que eu falei: pô, daqui eu não passo mais porque o pessoal vai te podando. Não, pra lá não, lá tu tem que fazer nível superior, tem que isso, aquilo, para tu ir para uma sessão mediúnica. E cara, aí que é o lado da ignorância espiritual, dos ícones do espiritismo. Todo mundo tem que participar da sessão mediúnica, entendendo, fazendo, que a gente fazia de início, né? As apostilas, a gente trabalhou quantas apostilas? Umas 3 ou 4 ou mais, né? Então, trabalhando, sabe, a realidade do que é uma sessão mediúnica. Mas as pessoas que não se adequam à realidade da sessão mediúnica são aquelas que entraram depois e que não pegaram as apostilas. Chegam atrasadas, começam a puxar assunto que não tem nada a ver, começam a falar de comida na hora de iniciar uma sessão mediúnica, e começa a falar de uma porção de coisas, mas não entenderam o que é chegar e sentar ali. Aí tu tem que ouvir da dona Jesus daqui: Carlos, você estuda muito. Carlos, você tem o dom da profecia. Eu não tenho nada, eu só leio. Eu não ouço o espírito, eu não vejo ninguém, eu creio. Eu acho que eu creio muito mais do que aqueles que estão vendo o espírito, ouvindo o espírito, e que não muda o jeito. Não é nem mudar lá fora, começar a mudar dentro de casa, dentro do teu centro espírita, e se modificando e acreditando no que está lendo ali. Não acredita? Tira. Porque hoje eu sigo mais, o meu estudo mais aprofundado, não é livros espíritas, não. É mensagens esotéricas, que vem me colocar nesse lado frequencial, que eu já acredito muito mais do que... Eu até entendo que esse mundo espírita que colocam ainda é um lado ainda muito próximo da Terra, muito plástico, muito ainda matéria. E esse lado frequencial é um mundo um pouquinho mais distante, mas que hoje a doutrina espírita ou os espíritas modernos vem dizendo: exatamente isso aí é a realidade, mas a gente tem que começar com esse lado lúdico para as pessoas
não ficar cega com uma luz tão forte, que é a mensagem que o Cristo vem colocando, né? A gente começar devagarinho, mas hoje já tem aí as mensagens mostrando essa realidade. E você vai pegar um livro do Miramês de 1970, 80, colocando que você ainda tem que cultuar a adoração ao externo. Aí, e colocar as ameaças do mundo inferior. Aí tu fala, pô, eles são poderosos assim? Eles conseguem, eu no caminho do bem, eles conseguem me dominar e me puxar para lá? Você fica meio duvidoso na informação. O cara se empolga e pula. Então, capítulo 36, alusivo à pergunta do Livro dos Espíritos, 546. Muito bem atual, né? A questão das guerras acontecendo. Não é coincidência. Interesse pela batalha. O espírito que lutou como encarnado na guerra, ao desencarnar durante a batalha, fica mais ou menos atordoado, de acordo com a sua evolução espiritual. O fragor da batalha lhe toma os sentidos e o prende à luta, levando a se demorar naquele ambiente o quanto a sua evolução o permitir. É o sofrimento que o tirará da ignorância, levando à procura da paz. A alma precisa de tempo para o seu aprendizado espiritual. Não podemos dizer o procedimento dos espíritos. Não podemos dizer o procedimento dos espíritos, generalizando suas ideias depois das batalhas, porque cada um é diferente na maneira de proceder. Interessante isso. Os processos de educação das criaturas são diversos na diversidade da própria natureza. Aí quer dizer, o que ele quis dizer aqui é aquilo, a tua convicção, a tua crença, aquilo é que vai criar o mundo ali na frente. Então as tuas certezas, você tem que ter bases bem sólidas para entender, isso aqui é o que eu acredito, isso aqui para mim é a realidade da coisa. E trabalhar aquilo, e ir estudando para ver se tudo que tu aprende vai fortalecer ainda mais ou destruir o que você tem como realidade. A ignorância, movida pelo instinto, nos traz violência. A violência é estado natural do homem ou do espírito primitivo, e todos passam por esse estado ligado à ignorância. É muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais em uma guerra. Eles redobram seus esforços para socorrer a todos, dando a cada um segundo suas necessidades espirituais. Convém a todos que já entendem essa operação benfeitora ajudar pela oração os espíritos evangélicos que socorrem os desencarnados nas guerras e nas catástrofes, o que ocorre quase todos os dias no mundo. As mortes violentas atordoam a alma que assim desencarna, e as mãos benfeitoras as assistem pela força do amor e da renúncia em favor das criaturas de Deus. Muitas julgam não estarem mortas por desencarnar sob influência do ódio. Oremos juntos para que no amanhã o homem não desperdice mais o tempo com lutas, intrigas e discórdias encarnecidas. O trabalho do Cristo é maravilhoso por ser de educação da humanidade. Ele delegou forças aos seus discípulos de todos os tempos para continuarem a operação divina de instruir os homens na ciência do amor, transformando os 10 mandamentos em apenas 2,
que tem a força de fazer desaparecer as guerras fratricidas, as injúrias, a maledicência e todas as espécies de crime. Muitos espíritos, ao se encarnarem em plena batalha, passam a não se interessar mais pela guerra, por sentirem que ela é inútil para eles, sendo então recolhidos por mãos generosas às casas de recuperação espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a essa situação, você viu uma morte violenta aí na guerra do tráfico, por exemplo, são mortes de uma forma muito estúpida, entendeu? E nessas batalhas que ainda acontecem, talvez hoje não, por exemplo, houve esse bombardeio lá no Iraque, aquilo ali, o corpo já tumba, foi embora, não sei como é que foi, mas eu vi um cara que fica ali vendo ali o desencarne dele, vivendo aquele segundo ali, entendeu? De que forma uma casa, quanto a nossa, ou uma reunião quanto essa que nós fazemos, pode colaborar, se é que é possível, para minorar o sofrimento daquele cidadão aqui? Eu achei muito, porque quebra de paradigma. A guerra que ele está inserido, ele construiu na consciência dele. Logo de Ele início. dá a favor, né? Todos ali são afins. Ou todos ali têm essa carga negativa ainda acoplada ao seu corpo energético, ao seu corpo energético, e que ele precisa vivenciar aquela situação e desencarnar de forma à violência para expurgar essa carga negativa que está nele. E a consciência dele, quando tiver mais calma, ele vai entender. Teve a guerra lá, eu estava dando toda a minha vida e todo o meu interesse naquilo, e no final eu não morro, eu continuo vivendo, mas numa outra dimensão, e vendo ainda, ou observando a dimensão que eu estava. Isso tudo me leva para o que é a realidade? Mas o emocional dele naquele momento estava ali ativo, né? O energético dele estava ali ativo. Depois ele viu que perdeu a energia, que se emocionou. Né? Ele fala, porra, eu estava ali parecendo um bobo dentro de um teatro. Quer dizer, essa é a ficha que cai depois de tempo, né? Depois que ele se acalma e larga. E o que é um espírito demoníaco e tal? É aquele que ainda não se renunciou, não. Ainda não pegou a ficha e fala, caramba, como eu fui pateta. Tem outro também lado do cara que está nas Forças Armadas, um soldado. Às vezes ele não quer, mas vai. Tem isso também. Não, é meio que obrigado ali. Tem uma leitura que a gente falou ali, que a gente tem que trabalhar em cima da situação, mas amando o outro ali na frente. Preferir. E o que é se amar? É colocar, eu prefiro morrer do que matar. Eu prefiro, mas numa consciência aberta e não cheia de medo, entendendo que aquele é meu irmão. Aí eu vou desencarnar bem. Se eu for não querer na violência, minha religião diz isso, diz aquilo, eu não sei nem o que eu quero. Eu estou comprando o peixe dos outros, eu estou acreditando na crença dos outros, eu não estou acreditando no que eu acredito, eu não estou trabalhando aqui. Qual é a minha realidade? O que eu acredito? Então, tudo é criado. Outra coisa, tu imagina, a gente está, hoje eu sou iraniano, estou cheio de ódio, né? Amanhã eu estou lá na Israel, cara, uma loucura, né? E aí, do outro lado é que tu vai fazer a associação das coisas. Eu conheço uma família que o cidadão foi para a guerra. E assim, sou muito observador, não falo, mas observo. Os filhos desse cara que foi para a guerra, alguns, né, são problemáticos. Os netos, alguns, problemáticos. Eu falei, ó, isso aí provavelmente é reflexo daquilo lá, ó. Que vai passando com o filho, vai passando Tu falou de filho com pai, pai com filho. Os ascensionados falam pior. O médico, quando tu procurar um médico, tu procura saber qual é a vida desse médico. Porque o energético dele influencia muito na tua cura. Ou na cura daquele teu... Na tua cura, eu não vou nem dizer muito, porque se você está me ouvindo, é porque você se interessa no que eu digo. Agora, aqueles que não procuram o autoconhecimento, eles estão
indo numa canoa furada. Vai em qualquer médico sem conhecer, aí daqui a pouco ele vai. O médico não é só o remédio que ele passa, é a intenção na qual ele está ali, da cura, do teu melhor. Isso tudo é muito importante. Então, isso aí é acreditar no mundo frequencial. Quando você sabe que você é o dono do teu mundo e que aquele médico está indo por frequência sua, que o remédio que está tomando é frequência sua, mas que o que vai acontecer em você é em cima do teu mundo íntimo, é que vai criar ali na frente. Não é o que o médico quer, não é que ninguém quer, mas quando você é ignorante, você absorve todas as fichas. E aí vai. E a gente vive comendo para ficar doente e depois comprando remédio para curar a doença. E dizendo que a comida é saúde. Vamos continuar aqui. Outros ficam envolvidos nas batalhas cada vez mais, sofrendo todas as consequências que advêm da brutalidade que nasce da ignorância. É bom que compreendamos que guerra não é somente de irmãos que matam irmãos. Ele existe em muitas dimensões, como as lutas motivadas pela ignorância, em que o orgulho toma a dianteira, aquelas em que o egoísmo inspira a vaidade sem comedimento. As lutas internas que sempre travamos para construir e destruir. Devemos sempre lembrar Jesus na sua fala divina, para recompor as forças da alma nos seus devidos lugares. Muitas vezes que lutam em uma guerra pensam que estão iluminados em defender suas pátrias, que a honra é um dever que deve cumprir. Recordemos o Mestre. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Lucas 11:35. Existem muitas ações humanas nascidas das trevas por faltar conhecimento das leis universais, onde se apoiam o amor e a justiça de Deus. Que assim seja. Coisa linda, hein? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguma mensagem? O que ele coloca ali, a visão de um cara todo inserido nesse contexto de competição, de ser o primeiro, que não claramente pode não ser uma batalha, uma guerra violenta, mas isso é colocado no esporte, isso é colocado como a saída do favelado, do pobre. E a saída é educação, não é esporte. O esporte como exercício físico é uma coisa, como rivalidade, competição. A gente faz festa aqui para o último lugar? Não se faz, mas para o primeiro lugar faz. E como é que está o último lugar? Está com a mesma alegria que está o primeiro lugar? Com certeza não, porque a egrégora de forças ali está para o primeiro lugar. E os que apostavam no que tirou em último, deve estar assim, aquele time filha da mãe, aquele técnico, aquele dirigente, aquele isso, querendo arrumar um Cristo ali para crucificar. Isso tudo gerou energia negativa. Então, quando eu vejo muitos atletas que ganham dinheiro fomentando esse lado do esporte, mas da competição, da rivalidade, eu fico assim, cara, brincadeira, não? Será que eu sou o único cego? Ou o único que consegue enxergar? Como é que numa televisão, de uma audiência dessa, fica fomentando rivalidade, competição? É legal? É legal, porque a gente ainda está muito preso ao emocional. E quando eu vejo um jogo que nem o de ontem, eu fico assim, caramba, isso ainda me alegra, mano. Sabe por quê? É que ele classificou o América, ele não vai ver o PSG, ele conhece a visão dele. Graças a Deus eu fui logo de início sendo conduzido, vai ser América. Mas Eu sou muito
gente que é América. Conheço mesmo, um monte de gente que eu gosto. Eu também conheço. Quando eu vejo até pessoa com camisa do América, eu fico assim, pô, isso aí é... Faz boa do América. Bem, gente, então é isso aí. Pinho quer falar alguma coisa? Luciano, o seu Fernando, tudo bem com todos? Então, vamos agradecer esse momento que a gente teve de estudo da nossa reunião, do nosso encontro amanhã de hoje, e que a gente possa aproveitar de alguma forma, né, que eu possa me reeducar, estou precisando muitíssimo, fisicamente, espiritualmente, todos nós, né, já que a gente está na escola, até essa escola aí, vamos lá, vamos em frente. A boa vibração aí pelo nosso amigo ali, que está hibernando ali, pelo Erlei e por todos, né? Que o grupo no próximo domingo possa estar aqui reunido, né, com todos os seus membros. Vamos pedir que essa energia boa que aqui está, que possa se expandir, né, que alcance aqueles que dela se fizerem merecedores. Em nome de Deus, nós vamos por encerrada a nossa reunião, na sua parte de estudo da manhã de hoje. E vamos ao nosso cafezinho, que é também muito importante. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.